O que fazer após a citação no processo penal? Eu vou te explicar tudo ao longo desse vídeo, então fica comigo até o fim. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, sócia do escritório Dupré Pessoa, advogados associados e mentora de advogados em todo o Brasil, coordenando o Instituto Direito Penal Brasileiro, onde, aliás, nós treinamos advogados para atuarem na área criminal através do curso de prática na advocacia criminal. Depois, você pode conhecer o meu trabalho olhando os links aqui abaixo. Portanto, vamos lá. Quando nós falamos na resposta à acusação, nós estamos falando justamente do primeiro passo que vem após a citação no processo penal. Quando ocorre uma denúncia em um crime de ação penal pública ou uma queixa em um crime de ação penal privada, isso significa que se essa denúncia for recebida ou se essa queixa for recebida, aquela pessoa ela vai responder como ré em um processo criminal. Para isso, ela vai tomar conhecimento disso através da citação e vai se manifestar através do seu advogado pela primeira vez em um processo. Portanto, quando alguém é citado para responder à acusação no processo penal, essa pessoa ela deve imediatamente constituir um advogado criminalista, logicamente, que é alguém que tem experiência, que tem expertise para saber, inclusive, o que deve ser alegado nessa peça processual que é a resposta à acusação. E essa costuma ser a primeira atuação do advogado criminalista no processo penal. Se você é advogado criminalista, por exemplo, e o cliente ele te procurou porque ele recebeu a citação no processo penal, então qual vai ser a tua atuação ali, a sua primeira atuação? A resposta à acusação. E nessa resposta à acusação, você vai perceber que as teses, elas são teses muito restritas. Por que isso? Porque as teses amplas de mérito, elas vão ser trabalhadas lá na frente, nas alegações finais, sejam orais, na audiência de instrução criminal, ou por escrito, na peça de memoriais. Na resposta à acusação, o advogado criminalista, basicamente, ele só vai alegar aquilo que pode trazer absolvição sumária do cliente, que é a absolvição sumária fundamentada no artigo 397 do Código de Processo Penal. Exemplo, se houver uma excludente de tipicidade. Se nós tivermos, por exemplo, como alegar, no caso de um furto, uma tese de princípio da insignificância, só um exemplo que eu estou te dando. O princípio da insignificância ele é uma causa excludente da tipicidade material. O fato ele passa a ser atípico. Então, essa é uma tese defensiva que pode sim ser trazida pelo advogado criminalista na resposta à acusação, pedindo, portanto, na parte dos pedidos da peça, com base no artigo 397 do CPP, a absolvição sumária. Gente, a absolvição sumária do artigo 397 do CPP não se confunde com a absolvição do artigo 386. Então, quando o advogado ele é constituído e elabora a peça de resposta à acusação, para o pedido de absolvição que ele vai fazer e para as teses que ele vai alegar naquela resposta à acusação, ele precisa ter como base o artigo 397, que se você comparar com o artigo 386 do CPP, você vai perceber que ele é mais restrito, ele tem menos opções de absolvição. Por que isso? Porque raciocina comigo. Se o advogado utiliza o 397 como parâmetro, logo no início do processo, na primeira manifestação dele, se o juiz concede essa absolvição sumária, isso na verdade constitui o quê? Um julgamento antecipado da lide no processo penal. Logicamente, ali nós ainda não tivemos uma produção de provas, como vai acontecer lá ao final, na audiência de instrução criminal, quando o advogado faz o seu pedido de absolvição já com base em um outro artigo, que é o artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, são situações, no caso do 386, lá ao final do processo, são situações muito mais amplas. E isso não pode ser confundido de forma nenhuma. Por isso, que muitas vezes, quando nós olhamos no processo criminal, uma peça de resposta à acusação, que está logo no início do processo criminal, e uma peça de alegações finais por memoriais, que está mais ao final, essa última ela é muito mais complexa, ela é muito maior, ela tem muito mais teses. Por quê? Porque lá na frente, em alegações finais por memoriais, o advogado ele esgota, ou seja, ele alega todas as teses defensivas. Está no final. É o momento dele pedir a absolvição como pedido principal, com base no artigo 386, mas também é a hora dele pensar o seguinte: se eu não conseguir absolvição para o meu cliente, como que eu posso conseguir a melhor ou a menor pena para ele? Então, lá, diferente da resposta à acusação, lá em alegações finais, o advogado criminalista fala inclusive de dosimetria da pena,
de substituição de pena, de suspensão condicional da pena, fixação de regime, regime menos rigoroso. Nada disso ele fala na peça de resposta à acusação, porque não é o momento. Para que adiantar teses defensivas se ali naquele momento, no início do processo, em sede de resposta à acusação, o juiz ele não vai fixar pena, não vai substituir, não vai suspender, vai ter todo o processo criminal primeiro. Então, a única coisa que pode acontecer ali é o processo continua ou há o julgamento antecipado da lide no processo penal, porque o juiz absolve sumariamente. Seja por uma causa que vai excluir tipicidade, ilicitude, culpabilidade, ou seja, uma causa que vai afastar o crime, que vai excluir o crime, ou por uma denominada causa extintiva da punibilidade. Então, na verdade, essas são as 4 teses, basicamente, que um advogado ele alega numa peça de resposta à acusação. Excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade e causa extintiva da punibilidade. Exemplo, a ocorrência de uma prescrição na situação concreta. Isso pode ser alegado em sede de resposta à acusação. Fora isso, é uma peça de estrutura muito simples, geralmente é uma peça mais enxuta, até porque pode ser que diante do caso concreto não haja uma tese de excludente de crime ou de causa extintiva da punibilidade. E aí essa resposta à acusação, basicamente ela vai ter informação ali de que as teses elas vão ser apresentadas no momento oportuno. E qual será esse momento oportuno? Lá na frente, nas alegações finais orais ou, caso o juiz entenda pela complexidade do caso, em alegações finais por memoriais. Para acompanhar mais dicas assim, se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha nos links. Esse é um dos temas que nós tratamos no curso de prática na advocacia criminal, que tem um grupo de WhatsApp com mais de 600 advogados em todo o Brasil, vários professores convidados, inclusive o professor Alexandre Moraes da Rosa, que ministra o módulo Teoria dos Jogos, professora Beatriz Maquinic, que presta consultoria para escritórios de advocacia no Brasil e em Nova York, professor Rochester, que é delegado premiado por 5 vezes no Rio de Janeiro, professor Marcelo Zeda, professor Ulisses Pessoa. Eu também ministro alguns módulos, tem ambiente de dúvidas, tem mais de 130 modelos de peças e recursos em Visualó e tem de bônus ainda um curso completo de direito penal em que eu falo justamente das teses defensivas. Então, quando o aluno ele se inscreve no curso de prática, além dele poder optar por esse acesso vitalício, sempre atualizado, ele vai pagar uma única vez, mas fica com acesso vitalício, ele recebe todos esses bônus e aprende tanto a prática quanto o direito penal também, ou seja, aquilo que vai alimentar a audiência dele, a tese na audiência dele, as peças processuais. Dá uma olhadinha e tem inclusive vídeos com depoimentos de alunos na página de inscrição. É interessante você dar uma olhada porque aí você vai conhecer o que as pessoas que estão ali do outro lado fazendo o curso acham dele. Foi um grande prazer estar com você aqui nesse vídeo. Até o próximo e se inscreve aqui no canal.